Olá pessoal do primeiro C, vamos para mais uma aula de física. Vamos falar agora sobre grandezas. Eu vou falar sobre grandezas escalares, anote aí no caderno. Grandezas escalares. E eu vou falar sobre grandezas vetoriais. Anote aí junto comigo, tá? O que são grandezas escalares? As grandezas escalares são aquelas que, para serem definidas, dependem de um número chamado módulo ou intensidade e unidade de medida. Vamos escrever juntos aqui. Grandezas escalares são aquelas que, para serem definidas, anote aí junto comigo, dependem de um número. Esse número ele é chamado na física de módulo, ou, se você preferir, intensidade. E uma unidade de medida. E uma unidade de medida. Agora eu vou dar o conceito de grandezas vetoriais para depois explicar com exemplos as grandezas escalares e vetoriais, tá? Vamos falar sobre os conceitos para você anotar no caderno primeiro. Vamos para grandezas vetoriais. Anote aí, grandezas vetoriais são aquelas que, para serem definidas, dependem de um número que na física chamamos de módulo ou intensidade, uma unidade de medida mas até agora está igualzinho grandezas escalares. Sim, agora é que eu vou fazer a diferenciação, porque grandezas vetoriais são aquelas que, para serem definidas, dependem de um número, que é chamado de módulo ou intensidade, uma unidade de medida. Agora vem a diferença. Uma direção e um sentido. Agora eu vou explicar para vocês da maneira clara com exemplos. Cite exemplos de grandezas escalares. Grandezas escalares para fazer parte do meu cotidiano, da minha vida. Vamos supor que eu vou sair de casa agora e eu vá para a farmácia. E aí, chegando na farmácia, eu vou subir na balança. E ao subir na balança, eu quero descobrir qual é a minha massa, se eu comi muito ou não durante essa semana. Eu quero ver se eu engordei, né? Então, na hora que eu subo na balança, nós estaremos verificando qual é a massa da pessoa. E eu subi na balança e deu lá 82 quilos. Queria terminar o ano com 78, né? É um sonho, quem sabe?
mas no momento eu estou com 82. Veja que na hora que eu subo na balança, basta para eu saber qual é a minha massa, um número. Esse número, ele representa o módulo ou intensidade, para saber se eu estou gordo ou não. E uma unidade de medida. Para que serve o quilograma? O quilograma serve para todo mundo perceber que nós estamos verificando a massa de uma pessoa. Então, eu tenho um número chamado de módulo ou intensidade e uma unidade de medida da massa na hora que eu subir na balança em quilogramas. Então, veja que 82 quilogramas eu já sei perfeitamente como é que está a minha situação. Eu tenho número e unidade de medida. Na hora que eu subo na balança, 82 quilos. Não é 82 quilos horizontal, vertical, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Eu não preciso de direção e nem preciso de sentido. Na hora que eu subo na balança, eu preciso apenas de um número para representar intensidade ou módulo e uma unidade de medida. Então eu preciso apenas de duas informações, um número e uma unidade de medida. Então eu tenho uma grandeza escalar. Cita outro exemplo da vida real. Tempo. Eu vou verificar qual é a temperatura agora em Anápolis. E ao verificar a temperatura, falei tempo, né? E temperatura. Vou colocar aqui temperatura. Temperatura. Eu vou verificar qual é a temperatura agora em Anápolis. E aí eu percebo que a temperatura está a 26 graus Celsius. Veja que eu não falo 26 graus Celsius para cima, 26 graus Celsius para baixo, ou para a direita, ou para a esquerda, horizontal, vertical. Eu não falo nada disso. Para determinar temperatura em Anápolis, eu preciso apenas de um número que representa módulo ou intensidade e uma unidade de medida. Então, a temperatura também é uma grandeza escalar. E o tempo? Quanto tempo você demora para chegar à escola? Você sai da sua casa e vai para a escola. Você precisa de um determinado tempo para fazer esse percurso. Então, vamos supor que eu demore 20 minutos. Então, tempo, eu só uso um número e uma unidade de medida. Já sei exatamente do que eu estou falando. 20 minutos é o tempo que eu demoro para chegar até a escola. Então, veja que tempo, temperatura e massa, você entende completamente a situação. Se você tiver um número chamado módulo ou intensidade e a unidade de medida. Veja a importância da unidade de medida. A unidade de medida é importantíssima para você saber qual é o assunto que tem tratado. Quilograma, é a grandeza chamada de massa. Minutos é a grandeza física, que é tempo. Graus Celsius é a grandeza física, temperatura. Então, todas essas grandezas são exemplos de grandezas escalares. Agora, vamos para grandezas vetoriais. Você anotou agora há pouco que grandezas vetoriais são aquelas que, para serem definidas, dependem de um número que representa módulo ou intensidade, uma unidade de medida,
uma direção e um sentido. Agora vamos procurar com exemplos do dia a dia entender a situação. Então vamos. Exemplo de grandeza vetorial para você entender de forma clara no primeiro ano. Força. A força eu vou representá-la pela letra F. E força é uma grandeza vetorial, então eu vou colocar essa setinha sobre a letra F. É o símbolo de vetorial, a setinha. Ah, Erles, até agora você só falou que força é uma grandeza vetorial, mas você não explicou com exemplos o que seria a grandeza vetorial. Preste atenção no detalhe. Eu vou pegar um carrinho, que é este carrinho aqui, que usa também como relógio, e eu vou aplicar uma força sobre esse carrinho. Ao aplicar uma força sobre esse carrinho, eu vou exercer uma força sobre esse carrinho, veja, e esse carrinho sofre um deslocamento. Veja, ele está se movimentando. Ah, espera aí. Se você exerce uma força, você precisa de um número para representar essa força. Se você exercer uma força pequena, você vai representar essa força com um número pequeno, um módulo, uma intensidade pequena. Então, vamos supor que eu exerci uma força 2. Ah, mas 2 o quê? Quando você exerce uma força, a unidade de medida da força é chamada de Newton. Newton, um físico e matemático, Isaac Newton, ele deu o seu nome como unidade de medida da força, tá? Então, 2N significa 2 newtons. Eu preciso de um número para representar a intensidade da minha força. Se eu exercer uma força maior, eu represento por um número, uma intensidade, um módulo maior. E newtons é a unidade de medida da força. Toda vez que eu falar em newtons, as pessoas sabem que eu estarei falando de força. Se eu escrever apenas 2, você não tem a mínima ideia do que eu esteja falando. Mas se eu escrever 2 newtons, você estudando física sabe que eu estou falando de força. Tá, o número e a unidade de medida, 2 newtons. Essa é a força que eu exerci. Mas se você exerce uma força, você precisa me dizer a parte mais importante agora. Você precisa me dizer qual que é a direção dessa força. Pode ser uma direção horizontal, que você está exercendo a força sobre o carrinho, ou vertical. Ah, então eu preciso sempre falar em direção. Quando o assunto é força, pode ser exercida no carrinho uma força com a direção horizontal, veja, ou pode ser exercida uma força com a direção vertical. Então, eu preciso dizer, exerci uma força de 2 newtons, qual a direção com que você exerceu essa força? Ela foi vertical, para cima ou para baixo? Ou ela foi horizontal, para a direita, para a esquerda? É o sentido. Sempre que você fala, eu exerci uma força vertical sobre o carrinho, é a direção. Agora, quando você diz
foi para cima. Eu levantei o carrinho para cima. Ah, não, eu exerci uma força vertical para baixo. Aí você estará falando sobre o sentido. Ah, você exerceu uma força no carrinho? Exerceu. Essa força tem intensidade de 2 newtons. A direção foi uma direção horizontal. Se foi uma direção horizontal, você tem que dizer qual é o sentido dessa força. Ela pode ser para a direita ou pode ser para a esquerda. Então, o que é uma grandeza vetorial? Uma grandeza vetorial é aquela que, para ser definida, você precisa de um número para representar a intensidade com que a força foi exercida sobre o carrinho. Foi uma força pequena, você tem um módulo intensidade, um número pequeno. Foi uma força grande, você tem um número, você tem um módulo grande. Mas você também, além do número, além da unidade de medida, para saber qual é o assunto tratado, que é o newtons, você tem que dizer qual é a direção, anote, você tem que dizer qual é o sentido. Direção pode ser, portanto, uma direção vertical, como eu já falei, ou horizontal. Mas você precisa dizer qual é o sentido. A direção foi vertical, ela pode ter ido para cima ou para baixo. Ah, não, foi horizontal a direção. E o sentido vai ser para esquerda ou para direita. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha anotado, feito as anotações da aula de hoje e, sobretudo, entendido essa parte teórica. O que são grandezas escalares? São grandezas em que, para serem definidas, você precisa apenas de um número e uma unidade de medida. Exemplo, tempo. 8 horas, 8 minutos, 8 segundos. Estou falando de tempo. Então, o número e a unidade de medida são suficientes. Aí você tem uma grandeza escalar. Ah, eu acabei de exercer uma força sobre o carrinho. A força que você exerceu se representa, por exemplo, pela letra F. Se representa por uma setinha indicando que é uma grandeza vetorial. O que tem isso? É porque além do número para representar a intensidade da minha força sobre o carrinho, 2, eu preciso da unidade de medida da força, que é o newton. Porém, eu preciso saber qual é a direção. Acabei de empurrar o carrinho, então a direção é horizontal. Mas você empurrou o carrinho em qual sentido? Para a esquerda. Então, se você precisa de um número, a unidade de medida, a direção e o sentido, aí você tem uma grandeza vetorial. Se você está trabalhando com tempo significa que você está trabalhando com uma grandeza escalar. Basta um número e a unidade de medida que eu já entendo. 8 horas, 8 minutos, 8 segundos. Tudo bem? Agradeço a todos e até mais.